Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem, sabe? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Estamos nesse 31 de março de 2025. Satisfação estar de volta com você mais uma vez ao vivo, não é? Tal como anunciamos, na verdade, na sexta, teríamos hoje aqui a nossa caríssima Tenente Coronel Ludmila Eikoff. Na verdade, a gente vai centralizar nossos assuntos mais na Patrulha Maria da Penha, mas ela é responsável pela Polícia Comunitária, Direitos Humanos da Polícia Militar de Mato Grosso. Está aqui. Chegou cedo hoje, né? Acho que ele madrugou aqui para fugir do trânsito. Mas, enfim, o fato é que ela está aqui, a gente vai trazer aqui algumas informações, números, enfim, atuação da patrulha propriamente, não é? E outros assuntos mais ligados a esse setor que ela comanda na nossa Polícia Militar. Então, a Ludmila, Tenente Coronel, está aqui com a gente e a gente vai... Se você tem alguma pergunta a propósito, 99932-2529 é o WhatsApp para você mandar pergunta, sugestão, enfim, aqui para colaborar com este programa. Professor Lorenberg Alves, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E o fim de semana foi... Rapaz, fez um calor enorme hoje e para mim era recorde, mas aí o rapaz que estava dirigindo lá o Uber lá, ele falou assim que não, que tá tem dia que está pior do que estava hoje, não é? Eu não sei onde não parar, porque nós não estamos nem em agosto. Geralmente quando faz esse calor enorme é em agosto, julho, agosto, né? E já está, hoje estava insuportável, o ar ligado no carro e... Paulo, eu também senti muito calor ontem e hoje também eu senti muito calor. Agora, o que se sabe é que as chuvas estão acabando. E com a escassez da chuva, o calor aumenta. Nós não podemos perder de vista que nós estamos em Cuiabá. Cuiabá é uma cidade quente, assim como Corumbá também o é. Dizem que em determinados momentos, Corumbá chega a ultrapassar a Cuiabá. Afe Maria, estão na disputa. Dizem, eu não sei. Estão na disputa lá para saber quem que é mais quente. Aliás, a propósito, o ano de 2025 trouxe o mês de março mais aquém daquilo que a gente esperava do ponto de vista de chuvas, não é? Lembra das águas de março fechando o verão? Pois é, as águas de março desse ano vieram escassas, estamos no último dia do mês, não é? E então, acho que se isso for fechar o verão que vem aí então, né? Vai vir um verão só fogo, Deus nos livre e guarde. Enfim, o fato é que nós estamos aqui com fogo, com verão, sem verão, com chuva, sem chuva. O importante é que estamos juntos. Programa Opinião ao vivo mais uma vez. Pois bem, Tenente Coronel Ludmila, eu estava falando agora há pouco do cargo dela lá, ela é coordenadora da Polícia Comunitária e Direitos Humanos da Polícia Militar, como eu disse agora há pouco, né? Eu quero perguntar, a princípio, boa noite ao cumprimentá-la, sobre a Patrulha Maria da... Eu tenho aqui umas informações que no ano de 2024, a nossa gloriosa patrulha atendeu aí a 5.670 mulheres vítimas de violência doméstica no estado. Nós estamos, como eu disse, finalizando março, pelo ritmo, está diminuindo, como que se observa isso? Boa noite, muito bom tê-la aqui pela primeira vez e que seja a primeira de uma série de outras tantas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Nessa segunda-feira, começando a semana, vai ser um abre-alas, né? Ano passado nós tivemos esse número de atendimentos. Neste ano, eu acho que a gente está num número muito semelhante, porque é março e nós já estamos com aproximadamente 1.300, quase 1.400 mulheres atendidas. Dos mais variados casos. Isso, que a gente recebe o processo do judiciário com várias medidas protetivas, afastamento do lar,
não pode manter contato. São várias restrições. Então, um processo, às vezes, chega com 5, 6 medidas protetivas para uma única vítima. E nós atendemos essa vítima, informando para ela tudo que ela tem direito, tudo que o Estado está ali pronto para fornecer para ela de segurança. E, em alguns casos, também podemos fazer a visita ao agressor para falar, olha, nós estamos aqui acompanhando esse caso. Veja bem, aí vamos destrinchar um pouco os números e eu queria que você elencasse, Tenente Coronel, dos principais, dos tiveram maior volume para os menores, né, de menor volume, em termos de ocorrências. Quais foram as mais frequentes? Eu estou falando de 2025, tá? 2025, quais têm sido as ocorrências mais frequentes? Eu vou estar abrindo aqui uma tabelinha nossa, que ela mostra assim, as mulheres atendidas, no caso dos agressores, a gente tem uma série de tabelas. Tem o autor do fato visitado. Para esse ano, foram 236 autores de agressões que foram visitados pela patrulha. Para descumprimento de medida protetiva, quer dizer, nós visitamos a mulher, avisamos para ela tudo que ela tinha direito e ainda assim o agressor manteve contato. Descumprimento, foram 171. Encaminhamento para as outras instituições, que é aquilo que eu estava te explicando da rede, que a gente mandou para o CRAS, para o CREAS, para outras instituições. Encerramento por iniciativa da patrulha. Nós tivemos por encerramento 158, que quer dizer que a mulher não foi localizada, ou ela não quer manter o atendimento, ou às vezes ela já até voltou com o agressor. Aí fica difícil também, né, Ludmila? Fica difícil isso também, né? Não que eu esteja torcendo para desavença, para separação, mas se você vai lá, denuncia o sujeito, aí você encerra o caso, como ela falou aqui, porque resolveu tirar a denúncia ou sei lá o quê, é sinal. Pior ainda se daqui a pouco ela vir a procurar, mais uma vez, as forças de segurança, pedindo proteção de novo, ou denunciando por meio de um BO, o glorioso covarde lá. Olha, eu costumo dizer lá pela coordenadoria, né? A gente não está aqui para julgar, porque a gente não sabe a realidade dela. A gente não sabe até onde ela está envolvida emocionalmente. Mas não é julgamento, não, é só 255. Mas eu não posso saber o motivo que ela voltou. Se tem mais coisa envolvida, se ela não conseguiu esclarecer nesse primeiro boletim de ocorrência, que ela fala da medida protetiva, às vezes ela não conseguiu esclarecer tudo que ela estava passando. E a gente fala sobre o ciclo de violência. Às vezes, ele volta como o maior e o melhor dos românticos. Prometendo mundos e fundos, mas a gente não está lá. Ele vai prometer, vai flores, vai tudo mais, daqui a pouco é porrada. Mas eu não estou lá, às vezes a filha chorando que quer o pai. Mas vocês têm números. Mas eu não posso obrigar, eu não posso ser coercitiva. Eu não posso ser coercitiva e falar, não, a partir de hoje você vai para minha casa e vai se manter lá. Não. Eu compreendo o seu papel, eu compreendo o que você está dizendo. Ok, você voltou. E se você precisar, eu estou aqui de novo. Eu compreendo o que você está dizendo, inclusive na condição de agente público de segurança. O que eu estou só enquanto cidadão e jornalista também, porque assim, eu vou ficar que nem palhaço toda vez aqui noticiando que fulana foi agredida, sendo que ela foi agredida pela enésima vez, e pela enésima vez ela foi lá, resolveu retirar a denúncia, perdoou por causa de uma palavrinha macia, e daqui a pouco ela volta a usar a mini saia de novo, que provocou a briga lá atrás, volta a fazer... calma aí, então se for pela mini saia, tem que voltar a mini saia, o batom ela tem que voltar todo, porque é quem ela é. Eu estou usando exatamente o exemplo da mini saia. Eu estou dizendo que ela vai continuar sendo quem ela é. A gente tem que buscar fortalecer quem ela é. Não, tentar dizer para o agressor que, olha, você está errado aqui. Por isso mesmo que eu estou falando que ela não devia voltar, porque ele não vai respeitar quem ela é, e ela tem que ser o que ela quer ser. E eu, enquanto agente público, eu tenho que ajudar ela a ver isso. É isso que eu falo, que a patrulha é tão importante, porque foi o que eu estava te explicando lá no início. Nós temos o 190. Ligou 190, teve um chamado de violência doméstica, ele chegou bêbado em casa, me batendo. A viatura que o CIOSP manda, ela está pronta para fazer esse atendimento. Encaminhar para a delegacia, registrar o boletim de ocorrência, solicitar medida protetiva, passar pela Politec, passar pelo Judiciário e o Judiciário encaminhar essa pasta para mim, lá na Patrulha Maria da Penha.
Quando eu recebo essa pasta lá, já está tudo relatado lá. Eu já sei o quanto essa mulher lutou para chegar até a denúncia. Entendi. Aí eu não tenho que chegar lá para, olha, você não vai voltar, hein? Ó, que coisa feia. Não, eu não estou lá para isso. Eu estou para dizer, olha, enquanto Estado, eu estou aqui. Sim. Se você precisar, eu ainda posso tentar fazer um acolhimento a tal ponto que ela consiga mudar o herói dela. Que ela consiga olhar para mim e falar, olha, obrigado. Eu, a partir de hoje, não vou voltar. Se eu não conseguisse na primeira vez, se ela acabar voltando com o agressor e acabar acontecendo novamente, que eu vá lá na segunda, que eu vá lá na terceira, que eu vá na quarta, eu vá lá quantas vezes forem preciso. Só que a quarta, ou a terceira, ou até a segunda, pode não acontecer, né? De você voltar lá, porque poderá ser tarde demais. Eu entendi perfeitamente o seu papel, o papel da agente de segurança. Eu estou dizendo que é uma coisa que é secar gelo com toalha quente, em algumas situações. Professor Lorenberg, por favor. Tenente Coronel e coordenadora, antes de mais nada, registrar os nossos agradecimentos. Muito obrigado por estar conosco nesse nosso bate-papo. Eu vou aproveitar, coordenadora e tenente coronel, eu vou aproveitar a primeira resposta que a senhora nos deu diante de um questionamento que o Paulo fez com um número. Eu vou trabalhar exatamente com esses números, que eu gostaria muito de uma reflexão da senhora, a partir de duas perguntas que eu farei. Veja, no ano de 2024, a Patrulha Maria da Penha atendeu 5.670 vítimas de violência. Sim. Só que no ano anterior, portanto em 2023, atendeu 2.998 mulheres. Houve um acréscimo. A Patrulha Maria da Penha realizou 12.671 visitas solidárias às vítimas. 24, isso. Isso em 24. No ano anterior, em 2023, 5.573 visitas em 2023. Portanto, houve um aumento de 23 para 24. Prisões em flagrante. Espera aí, houve um aumento de 20... De 23 para 24. Para 24. Prisões em flagrantes de suspeitos, em 2024, 219. Em 2023, 56 prisões. Portanto, também teve um crescimento. Ok, Tenente Coronel? Aí vem minhas duas perguntas, que as minhas duas perguntas é muito mais um pedido de reflexão. Na opinião da senhora, a senhora que está ali no dia a dia da Maria da Penha, na opinião da senhora, a Patrulha Maria da Penha cumpre, de fato, com a sua tarefa ou com a tarefa pela qual ela foi criada? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, se a senhora disser que, de fato, a Patrulha Maria da Penha cumpre com o seu papel, arrisca. Como é que tem aumentado? Aí, eu acrescento mais um dado. Veja, a Patrulha Maria da Penha tinha, em 2024, 145 militares. Em 2024, 145 militares em apenas 86 municípios. Em 2023, era um número menor de militares, mas abrangia 96 municípios. Houve uma queda aqui, e gritante. Em 2023, 96 municípios eram abraçados pela Patrulha Maria da Penha. Em 2024, 96, caíram para 86 municípios no universo de 142 municípios que temos hoje. Em 2023, nós não tínhamos 142, tínhamos 141. E aí, diante de tudo isso, a senhora ainda acha, ou considera, melhor dizendo, que a Patrulha Maria da Penha cumpre de fato com o seu papel? Detalhe, caiu o número de 2023 para vir 2024 de municípios e aumentou... Aumentou a demanda. Até porque está em Cuiabá. Cuiabá e Várzea Grande e Rondonópolis aumentam a demanda. Eu agradeço, professor, por essas perguntas.
E, de fato, eu acredito no trabalho que tem sido feito, no trabalho que a patrulha desempenha, porque quando a gente consegue, andando na rua, como aconteceu ano passado mesmo, uma amiga nossa estava no hospital, a recepcionista, ela era uma atendida da Patrulha Maria da Penha, já não estava mais em atendimento, mas ela agradeceu, porque ela só estava lá, porque um dia ela recebeu a visita da patrulha e ela aceitou essa ajuda. Então, só desse caso, eu já faço assim, ó, meu trabalho está sendo feito. E eu estou chegando. De repente, eu não chego em todas, mas eu estou chegando. Né? E quanto aos números, eu entendo o posicionamento do senhor, realmente, a gente de 23 para 24, nós tivemos um acréscimo. E a gente acredita muito que foi pela informação. Porque em 2023, nem todo mundo sabia que era possível fazer essa denúncia e ter essa rede. Achava que seria mais uma pérola solta ao mar. E agora não, ela sabe, olha, eu vou te denunciar, viu? Quanta gente já não escuta essa brincadeira, ó, vai, continua, vou te denunciar. Hoje se tornou, tem um conhecimento maior, não são todos que conhecem ainda os seus direitos, mas a gente já chegou em um maior número de mulheres que perceberam que aquele relacionamento não era adequado para ela. E foi para a denúncia. E nós, sim, recebemos uma demanda maior. Então, de 2023 para 2024, a gente aumentou o efetivo. E nós diminuímos os núcleos porque, em alguns casos, a gente não estava conseguindo manter o núcleo ativo. Porque, como eu disse, é a última etapa, né? Então, eu tiro aquele profissional de 190 e deixo ele só para a patrulha. E, às vezes, eu acabo dando um déficit ali, de repente, num grande centro. Por exemplo, de Sinop. Eu tiro do interior de Sinop e deixo ali. É uma falha? É. Mas a gente tem como melhorar? Tem. Nós já estamos. Ano passado, nós aproveitamos a expedição do Ser Família Mulher, da nossa primeira dama, junto à CETASC, e participamos e fizemos a capacitação de 511 policiais. Então, hoje, às vezes eu não tenho um núcleo no interior, mas eu tenho um policial capacitado. Que quando chega um processo para ele é capacitado para fazer o atendimento. Ele é capacitado para fazer uma palestra. Ele é capacitado para fazer uma visita solidária. Então, assim, esses números de 145 são aqueles que são exclusivos de patrulha, mas eu tenho mais 511 que fazem também esse trabalho. E a gente conseguiu, eu estava até contando para o Paulo agora há pouco, que a gente está executando o fundo e nós vamos vamos conseguir equipar 38 núcleos da mesma forma, com os mesmos materiais, de acordo com a sua demanda. Nós separamos em PMG, digamos assim. Por exemplo, nós pegamos Cuiabá e a Baixada, número de população, número de ocorrências e geramos um coeficiente. E fizemos nos demais RISPs. Em cima disso, a gente quantificou PMG. O G vai receber uma mesa, 2 cadeiras, uma geladeira, um micro-ondas. O M vai ser uma mesa, uma cadeira, uma geladeira e um micro-ondas. E estamos utilizando o recurso do fundo para essa aquisição. Então, assim, eu acredito no trabalho da patrulha. Nós aumentamos os policiais capacitados para esse atendimento e a gente está chegando onde a gente nunca chegou. Então, talvez esse ano nossos números sejam maiores também, porque a gente está conseguindo levar essa informação. A gente quer, inclusive, entrar na questão da rádio para chegar no campo, porque, às vezes, no campo falta um pouco dessa informação. Então, a gente já entrou em contato com algumas rádios para, olha, vamos começar a tentar fazer algumas falas para que as mulheres saibam do direito delas, bem como os homens também têm seus direitos, né? A gente está tentando salvaguardar o direito de ambos, porque a gente não está tentando fazer um revanchismo ou colocar alguém superior a alguém. A gente só está dizendo para, olha, você que achou que não tinha nada, você tem tudo e tem mais. Tem o Estado ao seu lado. Tem a patrulha, você pode contar com a gente. Então... E quanto mais você divulga, você faz saber-se, né? Você se faz saber das ações, ou seja, quanto mais você torna as informações mais divulgadas, mais populares, mais reverberadas, mais pessoas podem absorver os serviços que a elas cabem. Por exemplo, a própria busca pela justiça, busca pela força policial. Daí a tendência é aumentar realmente, né? Quanto mais você sabe do direito que você tem, que você não, espera um você dia não que deve, consiga atingir todas as mulheres e tudo. E... você não deve se calar, aí você vai, pô,
Lembro que a Ludmila falou lá no programa, na rádio, lá no interiorzão, lá no sítio lá. Não que o pessoal do sítio fale errado, né? Mas lembre que ela falou, que aquela policial falou lá na rádio. Eu não vou deixar você me bater mais. Aí ela vai lá procurar os jeitos dela, não é? E aí por aí vai. Por isso que eu também acredito que por meio da informação é bem provável que a tendência é que haja se houver aumento na divulgação, na informação, haverá por consequência aumento também nos casos, nas notificações, por aí vai. O Opinião vai para o intervalo comercial. A gente vai 1 minuto e meio. A gente retoma já aqui esse bate-papo interessantíssimo aqui com a Tenente Coronel Ludmila. A gente volta no instante. Eu vou antes de ir Rapaz, olha só, Lemberg, antes de ir para o intervalo comercial, eu queria até que você também fizesse isso lá na sua casa, que a Ludmila fizesse lá na casa dela, que o Gersinho fizesse na sua casa, que você que está assistindo também fizesse na sua casa. Tem um recado importantíssimo para você, que é da Prefeitura de Cuiabá. Acompanhe. Pessoal, atenção para este recado importante. Vocês já devem ter visto por aí, ou até mesmo sentido na pele, o seguinte: a dengue e a chikungunya estão pegando pesado em Cuiabá. Os casos dispararam esse ano e a gente não pode dar mole, não. Por isso, todo mundo precisa se unir para combater o mosquito. Vire pneus, garrafas, tampe caixas d'água, limpe o quintal e fique de olho nas calhas. É tolerância zero com os mosquitos e a água parada aí na sua casa. Achou foco na vizinhança? Denuncie ligando ou mandando o WhatsApp no 65-3318-6058. E atenção, sentiu febre alta, dor no corpo ou atrás dos olhos, procure logo uma UBS, porque no combate ao mosquito, Cuiabá é o quintal de todos. Prefeitura de Cuiabá. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Hoje a gente está tendo aqui a satisfação e a honra de receber aqui essa gloriosa agente da segurança pública, que é a nossa caríssima Tenente Coronel Ludmila Eikoff, também conhecida como filha da dona Célia e do senhor Alencar. O senhor Alencar, que também era militar, só que era da Marinha. O Opinião traz agora os destaques do Gazeta Digital nesse 31 de março, uma data simbólica, Lorenberg. Queria até te ouvir daqui a pouco, porque as tropas de Mato Grosso foram uma das primeiras a chegar a Brasília para garantir o golpe militar de 1964. Relembrando aí, quem fez essa lembrança aqui foi o deputado Júlio Campos, do União Brasil, juntamente com o professor Valdir Bertúlio, no dia de hoje, segunda-feira, dia 31, em relação aos 61 anos da madrugada do dia 31 de março, quando militares insubordinados deflagraram um golpe contra o governo legalmente constituído de João Goulart. Os dois, um político de direita e um militante de esquerda, revelam como acompanharam e também viveram a repressão do movimento em Mato Grosso. O deputado, ele detalha que seu pai, o Júlio Domingos de Campos, o seu fiote, ficou apreensivo com o que iria acontecer. Mesmo rapazote, me lembro de que o Estado foi um dos primeiros a enviar tropas para Brasília para ajudar no golpe. O empresário Mário Spinelli enviou caminhões ajudando a levar as tropas a Brasília em uma viagem que, na época, durou pelo menos 2 dias, relata. Já um professor narra que,
Antes de Jango, antes dele deixar o Brasil, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, do lado dos golpistas, já havia declarado vaga à presidência da República. O presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assumiu interinamente a presidência da República, pontua aqui o professor. A ditadura, porém, não se instalou apenas no Estado. Ela também consolidou um sistema de perseguição e repressão. Campos, no caso, o Júlio Campos, conta que pelo menos 10 pessoas foram presas no Estado, entre elas o ex-governador Carlos Bezerra e o poeta Silva Freire, que eram vistos como opositores do regime. Bezerra era um político novo que estava surgindo na época. Me lembro que ficaram presos pelo menos 3 meses por serem contra o regime, detalha o Júlio Campos. Segundo o Bertúlio, um dos principais centros de tortura em Mato Grosso ficava no antigo Palácio do Governo, na Praça da República, em Cuiabá. Nos porões dali, sabe-se que mataram muita gente na tortura. A gente tem informação de que ali era um centro de repressão da ditadura. Relata então o professor. Páginas, como diria Chico Buarque, né, que eu sou fã enquanto compositor, como cantor até, só não sou fã da militância dele, mas ele, uma das canções dele, que é Vai Passar, ele fala que da página infeliz da nossa história. Então, aqui são páginas infelizes da nossa história, marcadas esse 31 de março, né? Essa data. O que você lembra? O que você... Não sei se você também era rapazote, que nem o Júlio Campos, mas... Não, de jeito nenhum. O fato é que o negócio foi forte naquela época, né? Meu amigo Paulo e amigo telespectador, veja, quando os meus filhos eram pequenos, crianças, que eles me encontravam na biblioteca, nós tínhamos uma biblioteca pequena em casa, e eu falava para ele várias vezes, falei, vocês são de uma geração felizarda e privilegiada. Vocês nunca terão a ditadura. Dei com os burros na água, né? Porque muito recentemente, pessoas pedindo a intervenção militar. Rapaz, tem que ler um pouco, tem que ler a história do país. Foi um período de tortura, de prisões, de invadir residência das pessoas e tomar à força pessoas lá da família e levar preso. E essa pessoa não voltava mais. Aí alguém fala, pois, mas professor, era só a esquerda. Eu vou dar nomes aqui que não era de esquerda. Primeiro nomes. Carlos Lacerda, que a princípio ele apoiou o golpe militar. Ele era o grande líder da UDN de direita. Chegava a ser até a extrema-direita, o Carlos Lacerda, governador da Guanabara. Depois de um certo período, ele bateu contra a ditadura. Segundo nome, também de direita, Adhemar de Barros, governador de São Paulo. A princípio apoiou a ditadura e depois ele bateu contra a ditadura porque soube que o seu telefone estava grampeado há muito tempo e a ditadura tinha um dossiê a seu respeito. Ele bateu contra. Estou colocando nomes da direita. Terceiro nome da direita, de Mato Grosso, que não nasceu em Mato Grosso, nasceu no Rio de Janeiro, carioca, o Wilson Fadul. O Wilson Fadul era médico da aeronáutica, amigos. Ele veio do Rio de Janeiro para Campo Grande. Naquela época era um Mato Grosso só, Campo Grande, e ele percebeu que o seu consultório em Campo Grande atraía
votantes, eleitores. E aí ele pulou para dentro do jogo político eleitoral, alguém da direita. E ele sofreu. Teve os seus direitos políticos cassados pela ditadura, teve o seu mandato de deputado federal cassado pela ditadura. Sabe qual que foi a alegação que ele recebeu? Subversivo. A ditadura inventava pessoas subversivas. Esse era um dele. Sabe por quê? Porque ele pertencia ao PTB. O PTB não era partido de esquerda. Aliás, o Carlos Bezerra, o primeiro partido que o Carlos Bezerra filiou-se era exatamente o PTB. É. Além disso, o Wilson Fadul foi ministro da Saúde do governo João Goulart. Amigos, quem batia contra a ditadura era alguém que não suportava a quebra da liberdade. Por isso, tanto de direita, quanto de esquerda, quanto de centro, quem não gostava de ter tolhido a sua liberdade, batia contra a ditadura. Ok. Aliás, a propósito, meu caríssimo professor Hollenberg tem um livro chamado 1967. O negócio é que ele não sabe dizer onde que encontra esse livro para comprar, não é? Nas livrarias, mas se não souber, pode me procurar que eu sei onde eu arrumo ele. Eu sei onde que tem, lá em casa tem, lá na casa dele tem. 1900, ele me deu esse livro, ele fala que eu não leio esses livros dele, rapaz, fica jogando verde aqui, mas eu leio. O último dele ele não sabe o nome, porque é muito grande o nome, é um romance, inclusive. Eu também não lembro, que é o Arroio, não sei das quantas, lá da rua de cima. Não, esse aí é Novo Hamburgo. Não. É. Novo Hamburgo, então não tenho, não. Você me deu aquele anterior, da rua do Arroio. O Arroio é um córrego, do tipo do Prainha aqui. Não, mas o nome estou falando o nome do livro, o nome do livro inteiro, assim. As margens do rio, do Arroio Preto, porque quando dejeto, o Prainha você não tem mais, é só dejetos. Então, Arroio Preto é com o bar Avenida, lá em Novo Hamburgo. A cena é exatamente em Novo Hamburgo. Entendi. 1967 e esse... E quase impeachment do Pedro Oceano. É. Eu só faço uma questão de dizer o seguinte, até por questão de opinião, já que estamos numa democracia, eu só discordo que estejamos aí namorando, estivemos até pouco tempo paquerando ditadura. As pessoas está lá no artigo 5º da Constituição, inclusive, as pessoas podem se aglomerar sim. Elas podem dizer o que querem, só que elas têm que responder para as consequências daquilo que elas, se eventualmente, estiverem fazendo coisas fora da lei, coisas ilegais, não é? Ela tem que ter um código penal todo cheio de detalhes lá, que se a pessoa pisar fora das 4 linhas, ela vai acabar tendo que responder. Agora, tortura mesmo é o que fizeram com a Débora, por exemplo, essa moça cabeleireira aí, não é? Tortura foi o que foi feito e vazado aí do Mauro Cid, não é? Por conta da delação, que foi revelado, foi vazado, não fui eu que estou dizendo não, foi vazado, não é? Envolvendo filha, envolvendo a mulher, a esposa, a família, ou você diz ou você não, né? Ou vai ter consequência. Isso é tortura. Então, e 142 também é algo que é deplorável por uns, entretanto, contudo, está contido na Constituição. Se está na Constituição, deixa de ser ilegal. Agora, quem que vai ter coragem de assinar 142, aí são outros 500, mas dizer que é ilegal, não é também, não é? É só para deixar a minha opinião também a respeito disso. Só frisando que é minha opinião a respeito disso, não é? Agora, nada se compara com aquele, como diria Chico Buarque, aquela página sombria da nossa história, lá de 64, por lá. Aquela época foi terrível. O Opinião segue aqui com a Ludmila, nossa caríssima tenente-coronel da Polícia Militar, que hoje veio aqui falar sobre suas atribuições acerca da Coordenadoria da Polícia Comunitária e Direitos Humanos da Polícia Militar. Eu queria, minha caríssima Ludmila, eu lhe provoquei ali fora do ar, mas vou falar isso de novo, se você pudesse dar uma explanação. Na minha opinião, eu falo isso sempre, é um disco arranhado, Hollenberg não suporta nem ouvir eu falar mais isso. Não tem como se fazer uma evolução no combate à violência contra a mulher se não começarmos pela educação.
E vejo a Patrulha Maria da Penha com um prato cheio para isso. Por que vocês não criam grupos do qual não se integrem somente as pessoas da Maria da Penha, as mulheres ou os policiais da Maria da Penha, mas também uma defensora pública, uma juíza, um delegado e tudo mais, e leva para as escolas para enfiar na cabeça dos pequeninos, da pequenina e do pequenino, uma educação com a qual eles vão crescer para fazer diferente do futuro, porque senão, com tudo de bonito que você está dizendo aqui que vocês fizeram e estão fazendo, que realmente é bacana, não vai ser secar gelo com toalha quente, porque os cidadãos do futuro, eles vão continuar nesse círculo vicioso, que é cultural, que é... Então, se vocês se unirem, vocês que eu falo, o governo do Estado também, governos municipais também, nessa questão da seara da educação, eu tenho certeza absoluta, enquanto cidadão, enquanto jornalista, quem estuda e lê também, não é? Que vai fazer um efeito muito mais profícuo no médio prazo do que somente secar gelo com toalha quente. É uma provocação que eu estou falando para você aqui agora. Paulo, como eu te respondi lá fora, né? Eu concordo com você em gênero, número e grau. Eu acho sim que se a gente não entrar nas escolas e não conseguir levar todas essas teorias, todos esses cursos, todas essas palestras, para que as crianças entendam, daqui a 10 anos a gente vai estar aqui na Opinião falando exatamente sobre as políticas públicas que nós estamos fazendo para atender as mulheres. Porque a gente deixou com que as crianças crescessem com essa parte deturpada do que é um relacionamento. Então, eu acredito que se a gente tiver palestras, que a gente consiga entrar num calendário, não no mês de março e não no mês de agosto, que a gente comemora temas que envolvam a mulher, mas que a gente entre nas escolas mensalmente, um período, um intervalo, que a gente consiga trazer os professores, que a gente consiga palestrar para eles, para que eles reconheçam esses primeiros sinais de violência, que consigam pegar essa criança e fazer uma terapia com ela, para que ela consiga desenvolver esse emocional, para que a gente fortaleça. Porque como eu falei sobre esse seriado que está em todo lugar hoje, adolescência, que a gente, com a pandemia, nós tivemos uma geração de filhos do quarto. Eu comecei a deixar meus filhos em casa, dentro do quarto, e achei que estava seguro porque lá fora tinha um vírus. Acaba a pandemia e eu não consigo mais tirar esse filho do quarto. Ele se perde na internet. E a internet se torna a principal mentora dele. E eu não consigo fazer essa gerência, esse zelo e cuidado com essa criança. E ali se torna o professor dele. Não é mais o colégio, não é mais o pai, não é mais a mãe, é a internet. E veja bem, a internet tem muita coisa boa, mas tem o seu lado vilão. Tem. Então, essa criança, ela nasce com algumas dificuldades de interação, ela nasce com dificuldade de escutar um não, tenta mais um pouco, e quando ela vai para o relacionamento, ela vai com uma ideia deturpada do que seria um relacionamento. É o que eu dei o exemplo. Hoje, o relacionamento saudável de adolescentes é quando um tem todas as senhas do outro. Celular... Isso, para mim, me parece mais um monitoramento do que um relacionamento. É quando ela entra online e lhe pergunta com quem você está falando que não é comigo. Então, assim, ali já são sinais, só que a gente acostumou a romantizar esse ciúme exacerbado. A gente costumou romantizar essa agressividade. Ao ponto de se o cara falar assim, pô, você nem tem ciúme de mim, vai achar que você não me ama mais. Então, a gente precisa voltar a explicar o que é relacionamento, até para as crianças. O que é você respeitar, é o que eu costumo dizer assim, às vezes a gente não precisava falar sobre a mulher, ou sobre a criança, ou sobre o idoso. A gente tinha que voltar para os colégios para falar o que é respeitar o outro ser humano. Independente se ele tem uma deficiência, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é um pouquinho acima do peso, se ele é um pouquinho abaixo, que não faz diferença, é um ser humano. E eu preciso respeitar ele nesse espaço dele. E quando eu for para um relacionamento, que eu também respeite esse ser humano que convive comigo, que vai partilhar a vida. Então, eu também acredito que nós temos que entrar no colégio. Só que hoje, pela minha demanda, como a gente falou que cobertor aumentou, infelizmente, talvez eu não tenha pernas. Cobertor é curto. Mas que a gente possa, sim, tentar, a gente está trabalhando, como eu disse, e de repente tentar produzir um gibi, para que a criança, na hora de colorir, logo que a gente vai precisar de um estudo a mais,
que quando devolver para a professora reconheça alguns traços essa ali. É uma dinâmica. E para que ali essa criança vá encaminhada para uma psicóloga. O gibi, ótima ideia. Mas são passos, né? Passos, eu estou no passo de tentar atender as mulheres hoje. Eu vou para o intervalo começo. Aliás, o gibi é uma ideia, tentar promover, por exemplo, um festival, um campeonato, sei lá, uma competição de redação sobre o tema de agressão, né, sobre a mulher, violência contra a mulher. Nas escolas é outro, a melhor redação, né, imagina você premiar, vai mobilizar toda uma cadeia de estudantes públicos sobre o tema. Então é isso, fazer discutir, é fomentar a discussão. O Opinião vai para o intervalo comercial e volta um instante só. Cá estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião, na sua TV Pantanal, nesse 31 de março de 2025. Aqui conosco a Ludmila Eikoff, tenente-coronel da Polícia Militar. Professor Lorenberg, por favor, abra o bloco de perguntas. Tenente-coronel, a minha pergunta será diretamente para a coordenadora de Direitos Humanos. Eu tenho a certeza que a senhora é a pessoa indicada para responder uma pergunta que eu já fiz em outras oportunidades para outras militares que estiveram conosco aqui. A senhora tem notícia de casos de militares, mulheres militares, que sofrem ou que sofreram violência do seu esposo ou do seu namorado? Essa é a primeira questão, que está junto da outra. A senhora tem notícia de casos de militares, homens militares, que agridem a mulher, tanto a mulher militar como a mulher civil. Tem casos que a senhora pode comentar, não precisa dar nome, só comentar. Eu estou lembrando dessa situação, tenente-coronel, porque o Tribunal de Justiça teve a ideia e implantou uma sala de atendimento às servidoras do Tribunal de Justiça que sofrem violência. Só no primeiro semestre de 2024 teve 96 atendimentos. E aí volta a pergunta para a senhora. A senhora tem notícia desses casos dentro da Polícia Militar? Detalhe que lá está todo mundo armado, né? Ou se os dois forem militares, se for um só, tem alguém armado lá, quer dizer, o risco é muito maior. Professor, eu gostaria de dizer para o senhor que nós não temos. Mas, infelizmente, eu não tenho essa resposta. A minha resposta é sim, nós temos. Casos de mulheres que são casadas, são militares, são casadas com civis ou com militares, que sofrem violência doméstica. Nós temos casos de militares, homens, que são casados com civis e mulheres militares que também agridem. Então, infelizmente, nós temos isso dentro da nossa corporação. O que é feito? É aberto pela nossa casa correcional, na corregedoria, assim que toma ciência. E eu acho que, nesse ponto, a gente é um dos mais duros, porque, de imediato, ele perde o porte de arma, como uma medida administrativa interna nossa, no sentido de tentar promover a segurança da outra parte. No caso das mulheres que são militares e são agredidas, a gente tenta fazer o acolhimento, nós fazemos o acolhimento dela e encaminhamos ela para o CAIS, que é a nossa parte de assistência, para fazer um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, né, para fazer esse acolhimento dela e verificar se a gente consegue fazer essa mudança de comportamento no relacionamento, né? Ou que ela saia desse relacionamento, ou ela consiga pôr um limite nessas agressões. Então, infelizmente, é uma coisa triste que nós temos. E sobre a sala de acolhimento do TJ, hoje nós não temos nessa modalidade, mas a gente está conseguindo, que é uma alegria que eu tenho, de falar que pelo Fundo Nacional a gente vai trazer um congresso. Vai ser a primeira vez que a gente vai ter um congresso e a gente vai separar dentro da instituição um atendimento dos homens e das mulheres, para que a gente consiga explicar para eles os efeitos de uma agressão. O que acontece no cérebro de uma mulher agredida e o que acontece no cérebro de um agressor. Para que toda a instituição, depois desse congresso, consiga entender, de repente, com um pouco mais de empatia, quando chegar numa situação de violência doméstica.
de achar que tem muito mais lá do que só aquilo que ele está vendo. E consiga orientar e acolher melhor ainda. O fundo, Tenente Coronel Ludmila, que você fez referência agora há pouco, esse fundo, pela informação que eu tenho, acho que você mesmo que me disse, foi um fundo de, parece que, cerca de 2 milhões de reais de 2019. Nós estamos em 2025. O fundo é maravilhoso. Veio, conseguiu, brigou, ótimo. Terá uma boa finalidade, será bem aplicado. E de 19 para cá, o fundo continua existindo. Quer dizer, não tem formas, até políticas, né? Nós temos uma bancada federal enorme, temos um governo do Estado bem interessado, que tem um bom alinhamento com a bancada federal. Temos, inclusive, a coordenadora dessa bancada, que é a Coronel Fernanda, deputada federal. Por que a gente não já busca mais recursos desses outros anos, não é? 19, 20, 21, 23, 24, quer dizer, é mais dinheiro. Imagina se, estou falando de 5 anos, teríamos aí no mínimo 10 milhões se pegar como parâmetro esse de 2019, não é? E eu queria que você respondesse também, já que estamos caminhando para a reta final do programa, que falar sobre essa questão dos fundos dos demais anos, emenda parlamentar, já que foi de bancada federal, só que não precisa ser só da bancada federal, pode ser também da estadual, aqui da Assembleia Legislativa. Como é que está esse pires na mão de vocês aí para expansão da Patrulha Maria da Penha no Estado? Paulo, eu vou dizer assim que depois que a gente chegou lá, a gente verificou assim, o tamanho que é a patrulha e o tamanho que ela atende, o tamanho da demanda. A gente sentei com a minha adjunta, que é a capitã Denise, e a gente começou a reestruturar. Então a gente pegou esse fundo 2019, pegamos o fundo desse ano, a gente começou a recolher o nosso PTA, que é pelo governo do Estado, e começamos a juntar um montante. Só que quando a gente junta o montante, a gente precisa saber o que vai fazer com esse montante. Então nós fizemos um planejamento a longo prazo para 4 anos. Então todo ano o fundo está sendo executado e vai estar chegando coisa nova. A gente está desenvolvendo um software que ele já é utilizado já por Sorriso e por Cuiabá, mas a gente quer que ele utilize em todo o estado para que a gente tenha em tempo real o número de mulheres atendidas, que nós tenhamos uma normatização e um protocolo de atendimento para que eu em tempo real saiba quantos processos eu estou chegando, quem que está atendendo, qual é a situação, porque nós temos lá a situação de risco da mulher, então a gente vai conseguir estar dando essa força a mais, né? Eu posso, de repente, estar cobrando do interior que ele dê um apoio a mais. Chegou uma medida protetiva, vocês têm fulano que está capacitado, pede para ele ir, né? Então, a gente vai estar aprimorando nesse sentido, né, de atendimento com esse software e com esses recursos que a gente está fazendo a longo prazo e a gente vai estar executando todos. E como é que está a expansão no Estado? Hoje, a Patrulha Maria da Penha está presente onde ali? No Estado de Mato Grosso, considerando as dimensões continentais que temos e os 142 municípios oficialmente criados? Nós estamos em 86 municípios. Né? A gente vai estar fazendo agora, nesse primeiro momento, a entrega dos kits para 38 municípios. Chegou, é padronizado e a gente vai estar fazendo a expansão. Que integra esses kits? O que tem nele? Nós teremos uma mesa de escritório, teremos cadeiras de atendimento, bebedor, impressora, geladeira, um item para que, quando a mulher entrar nessa sala, ela se sinta bem recepcionada, que seja um lugar que esteja aguardando ela. Para que ela se sinta ali, fala, olha, eu posso vir aqui porque realmente eles me esperam. E um dos fatores também que poderia estar contido nesse kit, ainda que não seja algo material e sim humano, seria alguém capacitado para atender essa mulher. Ou vocês não têm? Ou têm ou não têm? Temos. Nesses 86 municípios nós já temos. E nos demais nós temos, eles estão, digamos assim, diluídos na parte operacional, mas capacitados para o atendimento. Quer dizer, o policial, o soldado lá, o cabo que esteja no batente lá, ele está preparado para lidar com a situação de violência doméstica. Inclusive, ele vai estar cadastrado nesse software para poder fazer esse atendimento. Bacana isso. Porque nesses últimos 6 meses nós fizemos, acho que acredito, a maior capacitação, foram 511. E quando a gente viajava para uma RISP, digamos, de alta floresta, que é bem distante, a nossa preferência em conversa com o regional de lá é que ele mandasse
realmente do interior. Porque Alta Floresta já tinha patrulha capacitada. Então eu precisava desse atendimento do interior para que tivesse alguém sempre lá. Ok. Professor. Tenente Coronel, a coordenadoria da senhora, que a senhora comanda, e aí a pergunta é para a coordenadora, desenvolve atividades na Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, Grupo Estadual de Combate aos Crimes de Homofobia, Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, bem como tem o objetivo também de desenvolver políticas de segurança pública com os grupos vulneráveis. Aí vem a minha pergunta, exatamente nesse ponto. Desenvolver políticas de segurança pública com grupos vulneráveis. A senhora, como coordenadora, qual é o balanço, qual é a sua avaliação com relação ao desempenho da coordenadoria diante desse último item? Professor, como a gente estava falando, assim, a gente tem muitas pernas, né? E acrescenta aí os projetos sociais também. Os projetos sociais que estão dentro das unidades também estão no guarda-chuva da coordenadoria. Então, nós fazemos o levantamento das crianças que estão lá, o material que está faltando para poder fazer uma solicitação de novos materiais. Então, quando a gente pensa nesse grupo de vulneráveis, o que eu quero dizer? Que a gente precisa, na escola, ensinar a todos que a gente precisa respeitar quem? O ser humano. Eu acho que a minha grande luta ali vai ser conseguir entrar, minha luta assim, de objetivo, de sonho, entrar no colégio para conseguir explicar para um aluno que ele não tem que me respeitar porque eu sou policial militar. Ele tem que me respeitar porque eu sou um outro ser humano. Assim como o colega ao lado. Porque, de repente, esse grupo de vulneráveis, ele vai se solidificar, ele vai ficar mais forte, no sentido de ser respeitado como um ser humano. Né? Então, eu pretendo ir nesse caminho para essas políticas públicas. Tenente Coronel Ludmila, eu quero encerrar o programa aqui lhe questionando o seguinte. Esteve aqui no passado, não muito distante, a nossa caríssima delegada, a doutora Judá. Agora, por conta dessa programação especial das mulheres, que nós, do Programa Opinião, estamos fazendo, nós questionamos aqui, não sei se foi Florenberg, se fui eu, a gente pediu para atualizar o número de homicídios do ano de 20... Feminicídios. De feminicídios do ano de 25. Feminicídios nesse ano de 2025. À ocasião, até Lorenberg achava que eram 8, e, na verdade, eram 5. Porque os 3 outros não foram enquadrados como feminicídio. Hoje, 31 de março, está quanto? Eu vou confirmar os números, que eu não sei dizer para o senhor de cabeça agora. Mas não ficou... Eu não tenho... Não dá mais no 5 não, né? Porque já aumentamos. Nós já fizemos aí Já, até porque o caso da Emily já entrou. Ah, entrou também da Emily? Entrou. O promotor conseguiu a denúncia. Colocou como foi o feminicídio dela foi em virtude do gênero dela, de mulher. Olha só, no primeiro momento eu também tive essa impressão. Aí depois começaram a falar um monte de coisas. Emily foi aquele caso nojento, horroroso, covarde que houve, mais recente aqui em Cuiabá. Então, vamos aguardar um pouco mais para a gente atualizar com maior clareza esses números aí do feminicídio, não é, aqui no estado de Mato Grosso. Tenente Coronel, eu queria só que a senhora dissesse, se teve alguma coisa que a gente não abordou, em 1 minuto e meio, que a senhora dissesse aqui aos telespectadores do programa Opinião, não é, que a gente não tem abordado, que você ficasse à vontade nas suas considerações finais. Na verdade, Paulo e professor Lorenberg, eu só tenho a agradecer esse espaço, porque, como eu disse, eu quero chegar a todas as mulheres. Eu quero que todas saibam que pode contar com a Patrulha Maria da Penha, que podem contar com a Polícia Militar, que a gente está aqui por vocês. Então, vocês podem confiar na gente. Pode procurar a sua unidade mais próxima, pode ligar no 190, a gente está aqui para lhe atender. E agradecer o espaço nessa segunda-feira e desejar uma boa semana a todos. Para você também, para o pessoal lá do Zé Nildo, nosso caríssimo, convidar o senhor de novo aqui para vir aqui, voltar, bater um bate-papo conosco aqui, lá do Comando Maior, né?
Estado-Maior. E a toda a turma da Polícia Militar aí, obrigado pelo carinho de você estar sempre acompanhando a gente aqui. Mandar um beijão para a dona Célia e um grande abraço para o glorioso senhor Alencar, que são os responsáveis por Ludmila Eikoff, que está aqui. Não é isso? Falei certo o nome deles? Exato. Glorioso senhor Alencar. Está firme e forte lá, né? Graças a Deus. Então tá, obrigado por ter vindo, viu? Adorei Nosso bate-papo aqui, que seja a primeira de uma série de outras tantas aqui, porque a informação, ela leva um leque, é um canhão, né? Leva informação, transforma. Lorenberg. Até amanhã. Rapaz, amanhã a gente entrevista aqui o deputado estadual Paulo Araújo. Às 19h30, Paulo Araújo, do PP, Partido Progressista. A gente se encontra ao vivo amanhã aqui no programa Opinião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.